Em comemoração ao retorno da nossa mesa de The Witcher e aproveitando o nosso quadro que a gente fala um pouquinho sobre a confecção de personagens dentro do sistema oficial, que tal se a gente voltar um pouquinho para a gente poder conversar sobre as raças que estão disponíveis aqui no cenário oficial, que foi distribuído aqui no Brasil pela Devir, em parceria com vários ilustradores e equipe maravilhosa que trouxe esse material pra gente. Salve, salve viajantes, eu sou o Gustavo e sejam todos muito bem-vindos ao Vale do Pontar. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Salve, salve viajantes! Voltando mais uma vez sobre o nosso quadro em comemoração ao retorno da nossa mesa de The Witcher RPG, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre o sistema. Nós já falamos um pouquinho aqui no canal, no vídeo anterior, sobre a produção de ficha, a distribuição dos pontos e tudo mais, mas falta a gente explorar um pouquinho mais sobre o plot do cenário que está disponível aqui no livro, que é bem completo. O livro hoje consta com 336 páginas, então tem muita coisa que a gente precisa dar uma olhada para a gente poder estar montando o nosso personagem. E a gente sabe que não é só humanos, bruxos e magos que existem no universo de The Witcher. Então, vindo aqui para o nosso livro, nós temos a nossa capa maravilhosa, o nosso bruxeiro aqui, essa arte ficou incrível. Descendo a página nós temos os créditos da Devir e mais os patrocinadores e tudo mais, todos os responsáveis da equipe. E descendo aqui nós temos na parte da criação de personagem, nós temos as raças e as profissões, que é basicamente o começo do seu personagem, quando você define o que vai ser o seu personagem. Então vamos para as raças disponíveis na página 21 do livro. Como nós já falamos antes na produção da ficha, na confecção da ficha, a sua raça ela leva muito em consideração sobre o nível de aceitação do seu personagem. Nós temos aqui então as posições sociais de igual, tolerado, temido e odiado. A posição social: os humanos são a espécie dominante do continente. Os humanos roubaram os lugares dos elfos no continente, nesse plano. Depois de uma série de guerras nas quais os elfos e os anãos se voltaram contra os humanos do norte, a população não humana dos reinos do norte, ou povo ancestral se você for educado, dos reinos do norte se tornou um grupo castigado de cidadãos de segunda classe. Atualmente a raça significa bastante coisa no cotidiano. Cada raça tem a sua própria posição social, a qual indica como as pessoas lidam com o seu personagem e explica como a reação deles reflete nas estatísticas. Então nós temos aqui, por exemplo, igual. O personagem é considerado de igual para igual com as outras raças do local, dependendo do lugar. A gente já tem até aqui a tabelinha, um spoilerzinho da tabelinha. Nós temos o tolerado. Aqui a gente já vai entrar no mérito de narração, que o mestre da mesa ele tem que prestar bastante atenção, mas lembrando que o que a gente está falando aqui é a regra base do livro, o que vale é a regra da casa. Não vamos ficar batendo em regra o tempo todo, se for deixar a mesa cansativa, maçante, por causa de algumas coisinhas. Eu prezo bastante a regra de ouro. Se os meus jogadores estão se estão se divertindo, eu também estou me divertindo. E por aí a gente segue. Mas assim, a nível de informação, e se o mestre quiser considerar, ele tem total direito de querer considerar. Um personagem tolerado em uma determinada sedução, ele sofre -1 em sedução, carisma, persuasão e liderança com pessoas. Essa tabelinha aqui de baixo, que fala sobre as posições sociais dos personagens, é importante que o mestre que queira narrar nesse sistema aqui tenha essa tabelinha sempre consigo, porque não é sempre que você pode ver que aqui tem as principais raças, mas decorar tudo isso aqui vai ser complicado. E é interessante ter isso daqui para poder aplicar essas regrinhas. Essa página aqui é super importante para esse sistema. Então, os personagens que são tolerados estão presentes na sociedade, mas não são realmente respeitados, como a maioria dos não-humanos que vivem na sociedade no geral. Ele pode ser temido, como os bruxos e os magos. Os personagens que são temidos são considerados assustadores para uma pessoa normal. Você só ganha a posição social de temido através da mutação para um bruxo ou alguma cicatriz horrível, como nós temos em vários personagens. Um personagem que é temido ganha mais uma intimidação, porém ele também ganha -1 em carisma. Então aqui é uma faca de dois gumes. Ajuda, porque você vai ter um bônus de mais uma sua intimidação,
mas vai perder um em carisma e em testes sociais no geral. Se ele for odiado, os personagens que são odiados são desprezados pela maioria das pessoas. Eles não são necessariamente párias, mas geralmente são alvos de agressões de cunho racial e crimes de ódio. O cenário de The Witcher é sobre isso. Não tem pra onde a gente querer correr, ele aborda bastante sobre isso e de uma forma às vezes triste e brutal, mas que serve também como uma reflexão. Esses personagens eles sofrem um -2 em sedução, carisma, persuasão e liderança com pessoas. Vindo aqui na nossa tabelinha, a gente tem a seguinte situação. Por exemplo, no nosso território. Atualmente, na nossa mesa, nós estamos nos Reinos do Norte, nós estamos no Vale do Pontar, onde aconteceu a batalha dos exércitos da Rainha Mif contra os exércitos de Nilfgaard. Então, no norte, os humanos são considerados iguais, os elfos são odiados, porque é uma região onde tem bastante ação dos Scoia'tael, que são os elfos rebeldes. Os anões são tolerados, os bruxos são odiados e temidos, e os magos odiados e temidos. E se a gente em algum momento for para uma outra mesa, em uma outra situação, a gente, por exemplo, vamos para Marracan. Em Marracan os humanos são tolerados, os elfos são iguais, os anões são iguais, os bruxos e os magos são tolerados. Marracan já é uma terra de não-humanos, se eu não estou falando besteira. Então a gente consegue ver uma diferença muito grande. Então se você está jogando com um bruxo, esse bruxo está em Nilfgaard, ele é odiado e temido. Então ele vai ter -2 em sedução, carisma, persuasão e liderança. E mais vai ganhar +1 em intimidação, porque ele também é temido. Ele é odiado e temido. Então isso é uma regrinha bacana para a gente poder manter com a gente. Sobre as nossas raças, nós temos os bruxos. Aqui a gente entra numa regrinha muito interessante. Isso aqui, ó. Nós já estamos trabalhando com isso logo na primeira mesa, na primeira aventura, e agora na segunda aventura, na primeira mesa, a gente já teve revelações sobre bruxos do sexo feminino, e historicamente todos os bruxos conhecidos foram homens por causa do teste das ervas. No entanto, deixamos que o mestre decida se há bruxos do sexo feminino em seu jogo. Isso aqui abre um leque de oportunidades de narração, que é o que a gente está fazendo, explorando todo o sistema. Isso é uma ideia muito bacana e que o sistema dá totalmente margem para isso. Os bruxos são um assunto delicado. Crianças normalmente vendidas ou trocadas ou prometidas através da lei da surpresa, que acabam sendo levadas para suas devidas escolas e sendo treinadas como bruxos e passando pelas mutações. Os bruxos têm as seguintes vantagens: sentidos melhorados. Por causa dos seus sentidos avançados, os bruxos não sofrem penalidades em áreas de pouca luz e ganham inerente +1 em sua perícia de consciência e habilidade de rastrear coisas somente através do cheiro. Mutação resiliente. Isso aqui é basicamente para você poder aceitar as mutações. Emoções dessensibilizadas. Isso aqui já é um porém. Isso aqui é bem complicado. Graças a trauma e mutação, as emoções de um bruxo ficam dessensibilizadas. Os bruxos não precisam resistir a teste de coragem contra intimidação, mas eles têm -4 em sua estatística de empatia. Isso não pode levar a empatia para menos do que 1. Lá na sua estatística, quando você vai colocar, quando você for definir os seus pontos, já vai diminuir -4. Já vai reduzir 4 pontos da sua empatia. Mas, se ela chegou em 0, ela parou em 0. Ela nunca vai ser negativa. E reflexos relâmpago. Depois de um treinamento intensivo e mutações, os bruxos ficam mais rápidos. Eles ganham permanente +1 em seu reflexo e destreza, que podem levar ambas as estatísticas para além de 10. Então, nós temos um teto inicial sobre o nível, que é no máximo 10. Se você for um bruxo, você ganha reflexos relâmpagos e você pode passar de 10 em reflexos e destreza. Vindo para os Ainsed, os nossos elfos, que eram os membros originais do nosso plano e acabaram entrando em guerra com os humanos, que vivem muito menos, mas têm uma capacidade reprodutiva muito maior do que os elfos e algumas outras raças.
Você sendo um elfo, você tem as vantagens artístico. Os elfos têm um olho bom para beleza e um talento para empreitadas artísticas. Eles ganham mais um inerente mais um nas perícias de belas artes. Atirador. Anos de tradição e treinos tornaram os elfos um dos melhores arqueiros do mundo. Os elfos ganharam um inerente mais 2 em sua perícia de arco e flecha e pode sacar e colocar corda no arco sem contar como uma ação. O que normalmente você está viajando. É comum que você possa viajar, se bem que no cenário de The Witcher isso não é comum. Mas se por algum motivo você está viajando sem o seu arco estar acordoado, ou não, vamos usar um exemplo melhor. Você está atirando com seu arco num combate. Você tira um desastre. A corda do seu arco arrebenta. Você tem uma corda reserva. Você precisa encordoar o seu arco mais uma vez para poder continuar utilizando. Se você for um elfo, você tem a vantagem atirador. A vantagem atirador permite que na sua próxima jogada você vai poder passar a corda no seu arco sem perder a sua rodada. Onde em outras situações você ia perder toda aquela rodada passando a corda no seu arco mais uma vez e só então poderia atacar no próximo turno. E sintonia com a natureza. Os elfos têm uma ligação mágica profunda com a natureza. Eles não perturbam os animais, o que significa que qualquer fera encontrada é considerada amigável. Eles também encontram automaticamente qualquer substância de planta com disponibilidade comum, ou menos, que eles estejam procurando desde que a substância exista naturalmente no terreno em questão. Temos a diferença de terrenos, das ervas que nascem em cada tipo de espaço, em cada tipo de território. Anões, os nossos baixinhos tão amados, nosso maravilhoso Koda. Inclusive a gente tem que falar um pouquinho. A Adrie é uma elfa, o Edgar, a Raven e a Rita são bruxos. E o nosso queridíssimo anão carismático, carioca, o Niel, que tá jogando com o Koda, que é o nosso baixinho porreta pra toda a vida. Um bicho batalha bem e é pau pra toda a obra. Sobre as vantagens dos anões, ele é durão. Ao passar muito tempo nas montanhas e nas minas, os anões têm naturalmente uma pele dura. Dessa maneira, a pele de um anão tem um poder de parada natural de 2. Esse poder de parada é adicionado a qualquer PP de armadura já existente e não sofre dano de abalação. Ou seja, naturalmente você tem mais 2 de armadura. Resumindo muito praticamente. Forte. Seu porte compacto e gosto por profissões exigem muito preparo físico. Os anões ganham mais 1 na perícia físico e aumentam seu fardo em 25? Rapaz! Só de ser um anão você já tem, é baixinho, mas o que você não tem de altura, você tem de força. Olho de artesão. Com olho para detalhes minuciosos e apreciação, é difícil blefar com um anão. Os anões têm um inerente mais 1 na sua perícia de negócios. Agora vamos à raça populosa, inclusive é a única que tem imagem na página. Os humanos estão aqui, vieram já tem um tempinho pra cá, criaram conflitos que não existiam antes, criaram várias guerras, instauraram preconceito, iniciaram a caçada contra os não-humanos. As vantagens de um humano: ele é confiável. Em um mundo onde não-humanos podem ser confiados, os humanos parecem mais confiáveis e têm um inerente mais 1 em teste de carisma, sedução e persuasão contra outros humanos. Ingenuidade. Os humanos são inteligentes e no geral têm soluções brilhantes para problemas difíceis. Os humanos ganham mais 1 em dedução. Cegamente teimoso. Parte da grande força da raça humana é a sua interminável disposição a seguir em frente, mesmo em situações que verdadeiramente ameaçam a sua vida. Barra brasileiro, que a gente não desiste nunca. Mas voltando. O humano pode invocar a sua coragem e jogar... mais uma coisa importante. E jogar novamente uma jogada fracassada de resistir coerção ou coragem por 3 vezes por sessão de jogo. Eles ficam com o resultado maior das 2 jogadas, mas se ainda assim fracassarem, não podem usar novamente a habilidade para fazer a jogada. Isso aqui é basicamente, você tem 3 tentativas por jogo para desfazer uma falha do dado.
O resistir coerção, se eu não me engano, é uma perícia que é utilizada para poder resistir à tortura. Temos uma perícia própria para isso no sistema, por isso que ele é tão complexo. E coragem. Se você falhar no teste, você é humano, você é cegamente teimoso. Você pode evocar a sua coerção, a sua teimosia, e o mestre vai deixar você fazer mais uma rolagem. Você vai ficar com o valor mais alto dessas rolagens. Mas se você não passar, você gastou uma chance nessa sessão. Você não pode gastar uma segunda chance nessa ação. Você rolou 2 vezes. Passou, não passou, perdeu. E aí segue o jogo. Você vai tomar o dano, você vai cair, você pode até morrer numa situação dessa. Porque você não passou nesse teste, então depende do teste. Isso é muito interessante. E aqui a gente já entra nos caminhos de vida, que foi onde a gente falou no último vídeo sobre RPG, para uma montagem mais rápida dos personagens. Espero que vocês estejam gostando desse quadro sobre RPG, e pra gente poder encerrar por aqui, diz pra mim, qual raça foi a raça que você mais se interessou em jogar e montar o seu personagem no cenário de The Witcher? Deixa aqui nos comentários pra gente poder trocar uma ideia. E também vale lembrar que nós temos uma parceria com a Amazon. Sim, aquela Amazon que agora distribui jogo, que tem a Amazon Prime, que é um serviço de stream de altíssima qualidade, com séries de roteiros criativos e uma produção super incrível, além de ser um serviço de compra e venda pela internet maravilhoso que funciona já no mundo inteiro. Sim, nós do Vale do Pontar temos parceria com a Amazon, e eu vou estar deixando o link aqui embaixo, onde nós temos produtos filiados, e você pode estar pegando essa oportunidade para completar a sua coleção. Sabe aquele último livro daquele box que você comprou em alguma promoção, em alguma outra loja, e não veio o último livro, que é A Senhora do Lago, parte 1, parte 2? Agora é a sua hora de ter. É só clicar no link aqui na descrição que vai estar disponível, você corre lá, dá uma olhadinha no conteúdo. Ainda assim, você também vai estar ajudando o canal. Gostaria de deixar também nesse finalzinho um agradecimento para todos os nossos patrocinadores aqui do canal do Vale do Pontar. Graças a vocês é possível que a gente continue produzindo conteúdo nas nossas diversas plataformas, tanto no site quanto aqui no YouTube e as nossas live streams na Twitch. Lembrando também que se você ainda não é um membro do Vale do Pontar, o nosso link está aqui na descrição, onde você pode clicar e ajudar o canal e ainda receber um conteúdo exclusivo por cima. E nos vemos semana que vem aqui no Vale do Pontar.